Canon EOS R10. Olha o tamanho desse brinquedinho poderoso aqui. Mas será que ele é para você? Confira nesse vídeo review que a gente vai começar a te contar agora. O que falar sobre a Canon R10? Será que ela é a câmera ideal para você? Poderia a R10 ser a sua primeira câmera mirrorless? Ou talvez a sua segunda câmera, uma câmera de reserva? Será que você vai ficar satisfeito se você comprar uma Canon R10? Então eu vou ajudar você com essa e outras perguntas nesse nosso vídeo de hoje. Está muito interessante, está muito legal. Bom, gente, o roteiro é longo, então é um vídeo realmente para quem está interessado em conhecer a Canon R10. Inclusive fiz algumas fotos de um ensaio com ela para você checar aí um pouco sobre a qualidade desse equipamento. E logo de cara, quero dizer para você que se trata então de uma câmera mirrorless. Câmera mirrorless é aquela câmera que não tem um espelhinho dentro, como tem as DSLR, que é a tecnologia mais atual que está aí no mercado nesse momento, e acredito que vai ficar por muito tempo. Ela é uma câmera projetada para receber lentes RF. Se você tem câmeras Canon DSLR, como qualquer linha Rebel, T5, T3, T6, T7, T8, SL2, SL3, 60D, 70D, 80D, 90D, linha 5D, linha 6D, você tem uma câmera DSLR que pode ser utilizada com lentes EF ou EFS. E aqui nós temos uma tecnologia nova projetada para lentes RF e RFS. No caso aqui da Canon R10, por ser uma câmera mirrorless de sensor cropado, então você vai ter a possibilidade de usar lentes RF ou RFS. É mais ou menos como funciona na linha DSLR, onde nós temos as lentes EF projetadas para câmeras full frame e lentes EFS, que são lentes que só servem em câmeras cropadas. A mesma coisa a Canon fez aqui. Então, a R10 é uma câmera mirrorless, mas é uma câmera mirrorless cropada, e nela, então, servirão tanto as lentes RF, projetadas para câmeras mirrorless full frame, como as lentes RFS, que servem apenas em câmeras mirrorless de sensor cropado. Tá? É meio confuso para quem está chegando agora, então vale a pena você prestar atenção nessa sopa de letrinha que são essas siglas aí que as fabricantes entregam para a gente. Bom, galera, mesmo sendo uma câmera projetada para lentes RF e RFS, você vai poder utilizar as lentes da sua DSLR aqui nessa câmera mediante um adaptador. Então, se você já tem algumas lentes para DSLR, até quer trocar de câmera, mas está com medo de perder todas as suas lentes, você pode ficar tranquilo, tranquila, porque a Canon R10 vai aceitar as lentes para DSLR desde que você compre um adaptador para que essas lentes funcionem nela, né? Vocês vão ver aí na demonstração de alguns vídeos logo em seguida. É uma câmera que tem 24 megapixels, que é a resolução padrão da maioria dos equipamentos, da maioria das câmeras dessa faixa, dessa categoria. 24 megapixels é uma resolução muito boa, até já para você fazer impressões profissionais em fotolivros, em álbuns. Então, é resolução suficiente para 90% dos fotógrafos. Legal, que se você está chegando agora no universo mirrorless, legal de eu te contar que o monitor dela, você já conhece esse monitor aqui. Aqui não tem em todas as câmeras essa tecnologia da telinha flip out, que vira para todos os lados. Isso é sensacional. A Nikon e a Sony estão dormindo há muito tempo no ponto. Agora, alguns modelos trazem essa telinha que para mim é fundamental. Não consigo me imaginar hoje fotografando uma situação com a câmera fora da altura dos olhos sem essa telinha aqui para me dar esse recurso, esse apoio. Tá certo? E o visor dela, para quem nunca fotografou com uma câmera mirrorless, o viewfinder dela, que é esse carinha aqui, né, onde a gente coloca o nosso olhinho, o buraquinho da câmera, como comumente nós dizemos, ele também já é eletrônico. Então, ao olhar pelo viewfinder da R10, você já vai ver a foto digital, você já vai ver como ela está ficando na vida real, se ela está muito escura, se ela está muito clara, se a luz está corretinha. Então, isso é muito bacana,
porque diferente da DSLR, que quando você olha pelo viewfinder, que é o viewfinder de um espelho, né? Você está vendo a imagem refletida por um espelho, você vê a realidade do ambiente, mas não a realidade de como a foto vai ficar. E aqui na câmera mirrorless, ao utilizar o viewfinder eletrônico, você já sabe exatamente como a tua foto está ficando. Então isso realmente é uma coisa que impressiona bastante os fotógrafos. A primeira vez que eles têm contato com uma câmera mirrorless, olham pelo viewfinder eletrônico e já vê a imagem digital. É realmente muito gostoso. Bom, aproveitando, vamos falar que a R10 pode sim, com certeza, ser uma câmera para utilização profissional, desde que você conheça as limitações dela e aprenda a respeitar essas limitações. Mas de cara eu já vou te dizer, se você trabalha profissionalmente com uma câmera da linha Rebel Canon, T5, T4, T6, T6i, T7, T7i, cara, aqui você está susse no mousse, porque é uma câmera que vai trazer muito mais tecnologia, muito mais recurso, é muito mais rápida, você vai ficar impressionado com a qualidade do autofoco dela. E assim, a duração da bateria vai ser um pouquinho mais curta, talvez, por se tratar de uma câmera totalmente eletrônica e totalmente digital, mas você não vai estar muito longe da tua realidade, não. Já se você trabalha na linha 6D da Canon, a linha 5D, saiba que aqui você vai ter uma duração de bateria muito menor, porque a bateria dela é uma bateria pequena. Câmera grande da Canon vai usar lá a bateria modelo LPE6 ou LPE6N, que é a versão LPE6 atualizada, e aqui nós temos a bateria LPE17, que é menorzinho e, claro, vai durar menos. Bom, gente, o processador dela é um processador Digic X ou Digic 10, como você preferir chamar, que traz um incrível sistema de autofoco, que a Canon chama de Dual Pixel 2. O que é a tecnologia Dual Pixel da Canon? Um pixel faz o trabalho de focalização e o outro de gravação da imagem. Então, Dual Pixel é essa tecnologia inovadora da Canon que faz com que a Canon hoje tenha, sem dúvida nenhuma, que eu vou te falar, não sou fanboy da Canon não, mas é o melhor sistema de autofoco do mercado, é o autofoco da Canon. Se autofoco é um problema para você, aqui na R10 você vai estar no paraíso. Tá? Ela rastreia então o olho de animais e de pessoas, mesmo no viewfinder. Mesmo quando você olha, coloca o teu olhinho aqui nesse buraquinho, ela vai ficar perseguindo o olho das pessoas e de animais. E essa câmera aqui pode ser configurada até mesmo para reconhecer carro, reconhecer pneu, reconhecer bicicleta, reconhecer um monte de coisa aí. Então vale a pena, o sistema de autofoco dela realmente é muito impressionante. Gente, continuando então. Só mais um detalhe sobre o autofoco dela. O autofoco dela é o mesmo autofoco de câmeras profissionais da Canon, câmeras bem mais caras. E agora você tem todo esse recurso de autofoco aqui nessa câmera pequenininha. Tá certo, gente? Bom, é perfeito o autofoco? Não, em algum momento pode falhar. Mas é muito superior a qualquer câmera DSLR que você já tenha utilizado. Talvez ela vá brigar lá com a 1DX Mark III, mas aí a gente está falando de uma câmera para alienígena, né? Não é para um brasileiro convencional utilizar. Bom, ISO dela chega até 51.200 para foto e 25.600 para vídeo. Importante dizer que nesse review eu também vou falar sobre foto e sobre a utilização dela para vídeo, que é um pouco diferente. Se você também trabalha com vídeo ou tem interesse em saber sobre isso, continua aqui que vai ter coisa legal para você. A performance em baixa luz é boa, ela vai ser melhor, por exemplo, do que a Canon 90D, ela vai ser melhor, por exemplo, do que a Canon 6D clássica, ela vai ser muito melhor que a Canon 5D Mark II, ela vai lá, por exemplo, até competir com a 5D Mark III na questão performance em baixa luz. Isso gera um pouco de confusão, porque a gente aprende que câmera full frame sempre tem um desempenho em baixa luz superior que câmera cropada. Sim, só que a gente não pode desconsiderar o ano da tecnologia dessa câmera. O processador da câmera também é um componente que pesa muito nessa questão do desempenho dela em baixa luz. Então, mesmo que a gente tenha aqui um sensor cropado, a gente tem um processador muito novo, muito atual. E isso faz com que ela dispute e até supere algumas câmeras full frame mais antigas em baixa luz, ok?
Claro que o desempenho em baixa luz dela não vai se comparar com câmeras mirrorless mais profissionais, como a R, a R6, a R6 Mark II, R5 ou a R3, tá certo? Mas é uma performance em baixa luz bastante convincente. Bom, acredito que você que gosta de clicar com o ISO nas alturas, o teu limite aqui vai ser lá pelo ISO 4000. Até ISO 4000 você vai ter arquivos muito bons, com pouco ruído e o ruído que se for excessivo, perfeitamente corrigível no Lightroom ou no Photoshop sem muito prejuízo para a sua foto, né? ISO acima de 4000, se você precisa muito trabalhar com a sua câmera usando ISO acima de 4000, aí já vale a pena você repensar um pouco, porque ela já não vai te gerar arquivos tão impressionantes como vai gerar uma R6 Mark II, por exemplo. Tá? Gente, ela tem a sapata de flash aqui, é uma sapata de flash nova, para você poder usar o teu flash Speedlight. E isso está gerando uma confusão danada pra caramba, porque, principalmente no Brasil, o fotógrafo não quer comprar flash original da Canon porque é muito caro. E é caro mesmo, a maioria dos flashes custa mais caro que a própria câmera. Então, o fotógrafo acaba utilizando marcas genéricas como Yangnu e Godox. O problema é que a Yangnu e a Godox, principalmente os flashinhos mais baratos, que são os que mais vendem, são os que também têm a tecnologia mais antiga e mais defasada, e eles não conversam bem com a sapata nova da Canon. Logo, se você vai comprar uma R10, saiba que é muito provável que se você tem um flash Yangnu ou Godox mais antigo, eles não vão se conversar muito bem não. Você vai ter que atualizar também teu Speedlight, ter um Speedlight mais moderno, mesmo que seja de uma marca genérica, procure ter o mais novo possível, o mais recente lançamento possível, para que haja uma compatibilidade, principalmente no TTL. Eles brigam muito com flashes mais antigos, alguns simplesmente não conversam. Tá? Até dispara, mas não conversa. O sensor dessa câmera ele não tem a tecnologia de estabilização, não tem o IBIS, que é o In-Body Image Stabilization. Ou seja, nas câmeras mirrorless mais caras um pouco, mais avançadas um pouco, o sensor fica deslocando-se, ele fica vibrando dentro da câmera conforme o fotógrafo se move, para evitar que a imagem fique tremida em muitas situações. Então, esse movimento do sensor, esse deslocamento, né, do sensor, essa câmera não traz. Ela vai ter estabilização digital apenas para vídeo. Em vídeo você pode usar a estabilização digital dela para evitar algumas tremidas no seu vídeo. Para foto, ela não vai trazer esse recurso do sensor estabilizado. Ela vai fazer até 23 fotos por segundo. É isso mesmo, 23 fotos por segundo. É muita foto, é foto pra caramba. Se você curte aí fotografia de esporte, se você é um fotógrafo de dedo nervoso nos eventos, você vai gostar bastante dela, até 23 fotos por segundo, utilizando o obturador eletrônico dela. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas saiba que obturador eletrônico e obturador mecânico teriam, né, na teoria, que fazer a mesma coisa, mas em algum momento lá com o flash, se você usa flash em high speed sync, o obturador eletrônico pode ter alguns probleminhas lá. Mas se você não usa flash em high speed sync, se você nem sabe o que é flash em high speed sync, vai de boa, sem medo, porque essa câmera aqui ela vai te atender com muita qualidade e muita velocidade. Ela vai ter entrada para um único cartão de memória. Se isso é um problema para você, então você já pode aí avaliar bem se a R10 realmente é a câmera ideal para o teu trabalho. Agora, honestamente, gente, eu sou fotógrafo há 23 anos, a vida inteira a gente trabalhou com um cartão de memória, um rolo de filme. De uns anos para cá, eu tenho algumas câmeras que têm suporte para 2 cartões. Fotógrafo que está muito preocupado em não perder os arquivos, talvez então a preocupação dele deva estar mais ligada em adquirir cartões mais profissionais de mais qualidade, não só apenas focar em a câmera ter 2 cartões. Porque o fato dela ter 2 slots de cartão significa que um pode fazer backup do outro automaticamente, então garantindo que se um cartão se corrompa, o outro se mantém intacto, ou então termine um cartão e comece a gravar no outro, né? Fora isso, não tem sentido nenhum ter 2 slots de cartão. Ela tem Wi-Fi, tem Bluetooth para você fazer suas conexões remotas, você pode operar essa câmera pelo celular, disparar pelo celular e até mesmo gravar as fotos
no smartphone depois que você clica com a câmera, né? Ela tem um flashzinho pop-up. Esse flashzinho aqui, quem é usuário da Canon, já entrega um pouco o perfil de equipamento, né? A Canon não traz esse flashzinho, eu brinco que é o miseravinho, a Canon não traz esse flashzinho nas câmeras que ela considera mais profissionais. Então, a R10 é uma câmera de categoria intermediária, não é uma câmera de categoria básica, tá? A câmera de categoria básica vai ter lá a R50 e a R100, isso aqui já está um patamar ou dois acima dessas câmeras, mas esse flashzinho aqui já mostra para a gente que ela ainda é uma câmera de perfil intermediário. Não quer dizer que você não possa trabalhar profissionalmente com ela. Aliás, se você não sabe, por exemplo, toda a DSLR Canon da linha Rebel, SL3, SL2, T8, T7, T6, T5 por aí, são consideradas câmeras amadoras. Mas não quer dizer que o teu trabalho é amador, porque profissional é quem está atrás do equipamento. Construção do corpo dela é boa. Ela não é uma câmera que tem vedações contra a umidade e poeira. Basicamente o corpo dela é de plástico, mas é um corpo bem construído, padrão de qualidade Canon. Agora, obviamente, se você derrubar essa câmera, né, você não vai querer fazer isso, porque ela não tem lá um corpo tão resistente, um corpo de metal, de liga de magnésio, como tem as câmeras mais caras, um pouco acima dela. Mas é uma construção muito boa, não é ruim não. Pelo preço está ótimo. E o sensor dela, gente, também não fica protegido por cortinas. Eu acho que isso, para mim, é o que mais me desagrada nessa câmera. Quando eu tiro a lente dela, na DSLR automaticamente o espelho baixa, né? A cortina que está protegendo o sensor fica ali, protegendo ele, evidentemente, e o espelho baixa, então não tem perigo de sem querer entrar alguma coisa no sensor. Agora, nas câmeras mirrorless, algumas câmeras, quando você vai trocar a lente, por exemplo, o sensor fica totalmente abertão lá, sem nenhum tipo de proteção. É o caso da R10. Isso dá um pouco de aflição e, por exemplo, mesmo com todo o cuidado que eu tenho, ela já sujou o sensor por causa disso. Eu uso outras câmeras, por exemplo, como a Canon R, nunca sujou o sensor, eu uso ela vai fazer 3 anos, nunca sujou o sensor. Mas a R10, com pouco tempo de uso, já pegou sujeira no sensor, justamente por não ter essa cortina que fica protegendo ele. Se você é um fotógrafo que troca bastante de lente, toma um cuidado muito especial, principalmente em externas, porque a hora que você tira a sua lente, ó, o sensorzão fica totalmente exposto ali. Isso me dá um pouco de aflição, né? Claro que não tem nada, não interfere em nada na qualidade, no desempenho dela, mas é um cuidado extra que as câmeras mais caras já não tem esse problema. A hora que você tira a lente ou desliga a câmera, a cortina baixa para proteger o sensor. Continuando lá, gente. Vamos falar um pouquinho dos vídeos. Então, se você gosta de filmar com DSLR ou mirrorless, essa câmera aqui ela vai fazer 4K até 60 quadros por segundo com alta performance de autofocus. Tá? Isso é sensacional. Então, 4K 60 frames, com autofoco trabalhando no melhor que ele pode te entregar, então rastreamento de olho, toda essa tecnologia. Algumas câmeras, quando você filma em 4K, a performance de autofoco já não é tão boa. Quando você filma em 4K em 60 frames, já também não tem o mesmo desempenho. E aqui você tem 4K em 60 frames por segundo, com um super trabalho de autofoco. Ela também vai filmar em 4K 30 e vai filmar em 4K 24 frames por segundo. Agora, é importante dizer duas coisas aqui desse 4K da R10. Primeiro que ele não cropa. Pode ser um assunto que você não entenda com profundidade, mas algumas câmeras, quando você filma em 4K, ela cropa o sensor. Ou seja, ela não filma usando toda a área do sensor. E a R10 não vai cropar. Ela já é uma câmera crop, né? Já tem um sensor cropado. Mas ela não vai fazer um crop extra, um crop adicional quando você filma em 4K. Coisa que acontece, por exemplo, na Canon R. Quando você vai filmar em 4K, ela cropa o sensor. Coisa que acontece também na 5D Mark IV. Quando você vai filmar em 4K, ela dá uma cropadinha no sensor. E na Sony, em alguns modelos também. Então aqui você vai ter um 4K sem crop adicional. E o mais legal, esse 4K da Canon, ele é um oversample de 6K.
Então, o que é oversample? A câmera filma em 6K, mas gera um arquivo de 4K para você. Então, a nitidez desse 4K da Canon vem de um arquivo de 6K, o que faz com que a qualidade do vídeo é muito filé, cara, muito filé mesmo. Em Full HD ela vai filmar até 120 frames por segundo. Se você não sabe a importância do frames por segundo para o vídeo, ele está atrelado à questão da câmera lenta. Então, para aquela câmera lenta ficar legal, orgânica, bonita, você precisa filmar em altos frame rates para depois reduzir na edição e ficar aquela câmera lenta gostosa de assistir. Se você vai fazer câmera lenta, mas não filma no frame rate certo, vai ficar aquela câmera lenta quicada, tá? Não fica legal, não fica tão cinematográfico. Então, a importância das câmeras filmarem em 60 frames ou 120 frames. A R10 em 4K até 60, mas em Full HD, que é o 1080p, ela filma em até 120 frames por segundo, porém, nesse caso, ela não grava áudio. Se você quiser usar o Full HD em 120 frames por segundo, você perde a função de gravar áudio na câmera. O que, honestamente, quem que vai gravar câmera lenta com áudio? Não faz muito sentido, né? Porque o áudio não vai ficar em câmera lenta, se ficar vai ficar esquisito, né? Mas enfim, quem é mais da área sabe do que eu estou falando. Ela tem saída limpa de HDMI, ou seja, se você quiser fazer uma live, não vai ficar aparecendo aquelas informações da câmera para quem está te assistindo. Isso se chama saída limpa de HDMI. E uma coisa que não é muito legal dela, ela tem entrada para microfone, mas ela não tem saída para fone de ouvido. Ou seja, eu posso gravar áudio com essa câmera, mas eu não posso monitorar o áudio que eu estou gravando. Se você for por uma câmera um pouco mais cara, você já tem aí o recurso de estar monitorando o seu áudio. Obviamente, também, para quem trabalha profissionalmente com vídeo, sabe que dificilmente você vai usar o microfone da própria câmera para gravar o áudio, porque o microfone da câmera é muito ruim. Você vai usar um microfone externo, e aí geralmente você checa o áudio através do outro microfone ou através do outro gravador que você esteja utilizando. Em todo caso, é bom que você saiba que ela tem entrada para microfone, mas não tem saída para fone de ouvido, e ela tem uma saída micro HDMI. Essa saída micro HDMI, eu acho que é uma sacanagem da Canon. Não, sabe, não muda muito a nossa vida, só que é tão pequenininho que o cabo se torna pesado demais para o plugzinho e fica ali puxando o plug para baixo com o peso do próprio cabo. Se você não tiver um certo cuidado, pode romper, pode escapar, né? Mas aí, gente, a gente está falando de uma câmera de nível intermediário, né? Se essas coisas são importantes para você, com certeza você não está pensando em comprar uma R10, né? Você já está pensando em comprar aí, no mínimo uma R6. Ela tem estabilização para vídeo. Então, se você quiser dar uma caminhada com a câmera, você pode acionar a estabilização do vídeo. Ele vai diminuir a tremedeira, a vibração. Claro, não chega a ser um gimbal, que é aquela manopla, né, estabilizada, onde você acopla a tua câmera e pode caminhar sem ter aquele tremor excessivo, mas vai quebrar o galho em muitas situações de trabalho. Só que quando você liga o estabilizador, vai dar uma cropadinha no vídeo. O vídeo vai ficar um pouquinho cortado, né? Se isso te incomoda, então seria legal você utilizar ela num gimbal. Aliás, ela é perfeita para gimbal, principalmente com uma lente pequena, porque ela é levinha, pequenininha, e o gimbal não sofre para trabalhar com essa câmera. Até gimbals mais básicos, mais levezinhos, vão suportar a R10, desde que esteja com uma lente pequena também. Tá certo? Informações mais nerdísticas ainda dentro do ambiente do vídeo. Essa câmera não grava em modo log, que é o modo dessaturado, para quem gosta de colorir o vídeo na pós-produção, fazer o seu color grading, ela não filma em log. E ela vai gravar numa taxa de 8 bits 420, tá certo? Ou seja, o vídeo dela é muito bom, de muito boa qualidade. 8 bits 420 significa que ela não vai captar tantas infinidades de cores como seria possível, por exemplo, se fosse uma gravação 10 bits 422. Então ela grava em 8 bits 420. Cara, se você faz conteúdo para a internet, pequenos jobs de filmes curtos, tá? Um evento, isso aí não vai mudar muito a sua vida. Realmente só vai mudar para aquele profissional de vídeo que costuma colorir os seus vídeos na pós-produção e filmar em perfil dessaturado. Mas se você nem sabe do que eu estou falando, com certeza isso não vai mudar a tua vida, né? Manda muito bem no vídeo essa câmera.
E aí, assim, separei umas opiniões pessoais minhas para você. Agora é uma opinião pessoal. Então, eu já convido você para participar aqui nos comentários desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida extra, eu vou tentar te ajudar. Se você trazer uma opinião, a gente também vai ficar muito feliz com a sua participação. Mas o que eu vou falar agora são opiniões pessoais minhas. Primeiro, as cores da Canon R10, e a Canon é muito famosa pela sua ciência de cor, mas as cores da Canon R10, elas me geraram um pouco de estranheza no começo, porque elas parecem ser cores um pouco mais lavadinhas. Ela me lembrou muito as características da ciência de cor de alguns modelos de Sony. Muita gente gosta de Sony por ter essa atmosfera de ciência de cor um pouco mais moderna. A R10 traz um pouco disso, essa cor um pouco mais lavada, um pouco mais desaturadinha. E o arquivo JPEG dela, principalmente, traz essa... Eu chamei de modernidade na ciência de cores. Se você vem de uma câmera mais robusta, de uma 6D Mark II, de uma 5D Mark IV, de uma Canon R, ou até mesmo de uma RP, talvez você estranhe um pouquinho essas cores da R10. Não são ruins, nem feias, nada disso. São diferentes. Eu confesso que em alguns momentos eu gosto muito do que ela me oferece com essas cores, em outros momentos eu fico meio balançado, mas com outras câmeras eu também sinto a mesma coisa. Mas não é igual. É uma coisa diferente que ela tem, não sei, né? Mas é diferente. Elas parecem mais leves, não tão desaturadas, sei lá. Já falei também que pelo tamanho e peso ela é ideal para gimbal. Então, para quem faz tomada de gimbal e vídeo, ela é uma câmera muito legal. Juntando a leveza dela com a alta performance de alto foco, vídeo em 4K, sem crop adicional até 60 frames, faz essa câmera sim entrar aí como uma boa possibilidade no line-up de muitos videomakers do mercado. Ela seria ideal, gente, para quem está saindo de uma DSLR, como na linha Rebel. Se você tem uma câmera com uma 60D, 70D, 80D ou 90D, ou modelos similares de outras marcas e está pensando em mudar de marca, a Canon R10 é uma excelente opção para você. Se você ainda tem uma câmera da linha Canon mais barata do que essas que eu citei, se você tem uma T5, T6, ou T6i, ou T7, ou T7i, ou T8, T8i, ou SL2, ou SL3, com certeza você vai ficar muito satisfeito em ter uma R10, porque é um avanço. Ela entrega com mais qualidade, com mais performance, com mais brilho, sei lá, cara, é tudo melhor, não tem muito o que dizer, né? Sempre com parênteses. Fotógrafo é quem faz a foto boa, né? Você sabe disso. Se você está procurando uma câmera para foto e vídeo pequena, leve e portátil, a R10 também pode ser uma excelente opção para você. Claro, desde que você também utilize lentes leves e portáteis, porque a câmera é pequenininha, ó, ela cabe na palma da mão aqui, ó. Ela é menor que a minha mão, inclusive. Mas aí você vai colocar uma 70-200 nela. O lance da portabilidade dela foi por água abaixo, né? Se for a sua primeira câmera mirrorless, com certeza, mais do que nunca, a R10 é perfeita para você. Honestamente, eu como fotógrafo, professor de fotografia e mentor de carreira, eu não indicaria para você uma R100 e uma R50. Eu acho que a diferença é muito pouca e você vai ter recursos assim muito inferiores ao que você encontra na R10. Eu acho que a R10 deveria ser a porta de entrada da Canon para qualquer fotógrafo que queira ter uma câmera mirrorless. Abaixo disso você vai ter uma câmera bastante limitada e se você quiser fazer vídeo, então esquece, é da R10 para cima, tá? Pense melhor, né? Então, para quem não seria talvez essa câmera, pense melhor. Se você hoje tem uma DSLR full frame, principalmente mais recente, se você é dono de uma 6D Mark II ou de uma 5D Mark IV ou até uma 5D Mark III, avalie bem, tá? Porque você não quer sair de uma câmera full frame para uma câmera cropada. Você já está habituado a enxergar em full frame, a performance do sensor full frame. Então, se você quer sair da DSLR full frame, não sei se a R10 seria a câmera que eu te indicaria. A câmera mirrorless Canon mais barata que existe é a R8.
aí sim é outro papo. Quem sabe qualquer hora a gente não faz um review dela aqui no canal. Se você trabalha com vídeos para publicidade, precisa trabalhar correção de cores nesse vídeo, ou aquele lance do perfil log é importante para você, então R10 é carta fora do baralho, ela não entrega isso e nem vai entregar em futuras atualizações de firmware da Canon, porque daí ela destronaria outras câmeras que estão acima dela, tá certo? Se você fotografa utilizando flash genérico, já disse isso lá atrás, cuidado, porque a sapata do flash dessa câmera é uma sapata nova e não se comunica muito bem com aqueles flashzinhos da Yangnu de 600, 700 reais, sabe? Até mais baratinho. Não vai dar bom aqui não. Reavalie, porque se você for para R10, você vai precisar comprar um flash novo e um flash melhor para sua câmera. E aí, gente, seria essas coisinhas que eu tenho para falar da Canon R10. É uma câmera boa? Sim, com certeza. Para quem vai fazer só foto e hoje já tem uma câmera cropada da Canon, principalmente uma DSLR Canon cropada, vá sem medo. Você não vai perder nada em adquirir uma R10, você só vai ganhar. Se você tem uma câmera full frame, eu já acho que vale a pena você pensar no modelo mirrorless full frame também. Os pontos mais fortes dessa câmera: autofocus, com certeza o autofoco dela é absurdo. Vídeo em 4K 60 frames sem crop e o tamanho compacto dela. E agora você confere aí alguns cliques que eu dei com a Canon EOS R10. Valeu, até a próxima.